Boa tarde, irmãs, a graça e a paz de Cristo. Eu gravei esse vídeo para compartilhar com vocês algumas reflexões em relação à última mensagem pregada pelo pastor Ismael no dia 26 de abril, no domingo, onde ele está ministrando uma série de mensagens sobre família, famílias que permanecem, com o tema da mensagem passada, crescendo juntos como família. Então, eu compartilhei com as irmãs, no grupo, que faria esse vídeo para a gente conversar um pouco, para poder falar um pouco mais sobre essa realidade do crescimento da maturidade espiritual dentro do ambiente do lar, olhando para a mulher. Qual é o papel da mulher, qual é a contribuição que a mulher tem dentro do seu ambiente familiar, dentro da família, e o que ela pode fazer, visando viver o crescimento e a maturidade espiritual. Sabemos o tanto que é importante ter maturidade, e não apenas a maturidade espiritual, Aqui a gente vai falar sobre maturidade espiritual, mas cabe perfeitamente também dentro da maturidade emocional. Sabemos que nós somos composta por corpo, alma e espírito, então quando a gente encontra o equilíbrio entre esses três elementos, o corpo, a alma e o espírito, a gente consegue viver de forma mais saudável, mais harmoniosa e também dentro do ambiente do lar. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa mensagem que foi pregada pela instrumentalidade do pastor Ismael no dia 26, no último domingo. Mas eu quero trazer isso, puxar isso para o nosso contexto, puxar isso para nós mulheres, porque a gente ouviu a mensagem, algumas mulheres estiveram presentes e puderam ouvir a mensagem pregada, de forma presencial, outras não estiveram, mas vão ter aqui a ideia daquilo que foi falado, daquilo que foi pregado, e vão poder acompanhar também, juntamente através desse vídeo, lendo também, fazendo as anotações das referências bíblicas e lendo em casa, acompanhando na sua Bíblia, para que você possa ter um maior entendimento daquilo que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu quero já nesse momento incentivá-la, se tiver uma amiga ou alguém que você queira compartilhar esse vídeo, você pode fazer isso. Esse vídeo é para alcançar mesmo mulheres que desejam ter e alcançar esse crescimento e essa maturidade, Então, se você sentiu no coração compartilhar esse vídeo com mais alguma mulher, fique à vontade, que o Espírito Santo possa falar o seu coração e te dar o discernimento de quem você poderia estar enviando esse vídeo. Então, nós vamos falar, sobre esse tema. Vai ser aqui um estudo, alguns comentários e reflexões sobre esse tema, crescendo juntos em família, como família. Então, o papel da mulher. Qual seria o papel da mulher dentro desse crescimento, dentro desse aspecto voltado para a maturidade familiar? Nós sabemos que o papel da mulher no desenvolvimento de um lar é muito importante, E a palavra de Deus ele vai dizendo lá em Efésios, é o texto base, o texto chave dessa reflexão, inclusive da mensagem que foi pregada, Efésios 4, 15 e 16, vai dizendo assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o que a gente pode, em relação à maturidade, o que a gente pode falar olhando para nós, mulheres, trazendo essa responsabilidade para nós? Ah, Lívia, mas a maturidade é só para a mulher? Não, a maturidade é para o homem também, a maturidade é para o filho, a maturidade é para todos os componentes da família. Porém, como aqui é um grupo de mulheres e nós estamos aqui querendo olhar para as nossas responsabilidades e puxar essa maturidade para nós, para que a gente possa entender e ter clareza de como aplicar e como desenvolver essa maturidade e esse crescimento no nosso dia a dia, a gente vai olhar apenas para nós, para esse viés da vida da mulher, ok? Então vamos lá. O lar, a gente sabe que um lar, para ser saudável, ele precisa estar ligado diretamente à maturidade. Maturidade espiritual, maturidade também emocional. Porque um lar equilibrado e um lar saudável, ele precisa ter e alcançar, ou pelo menos tentar desenvolver maturidade, Porque é essencial para que haja harmonia entre os componentes de um lar. Então, todos nós que estamos
inserido dentro desse contexto familiar, nós somos responsáveis por esse crescimento, somos responsáveis por essa maturidade. E o que nós, mulheres, temos como responsabilidade mediante a isso? Muita coisa, né? E a gente vai ver aqui no decorrer do estudo que muitas responsabilidades, muitas contribuições nós podemos fazer para que haja, então, o crescimento e a maturidade do nosso lar. A mulher, nós sabemos que a mulher exerce uma influência poderosa no ambiente da família. A gente sabe que nós temos voz dentro de casa. Mesmo que por um instante pareça que ninguém está nos ouvindo, a verdade é que a nossa voz influencia diretamente os nossos filhos, o nosso marido e aqueles que convivem conosco diretamente dia após dia. Então, a mulher ela não é responsável por tudo. É claro que não, né? A mulher não é a única responsável por aquilo que acontece dentro do ambiente familiar. Mas nós somos muito influentes dentro do nosso lar. E por conta dessa influência que a nossa responsabilidade ela aumenta e ela é significativa. Então, a forma como nós falamos, por exemplo, a forma como nós nos comportamos, a forma como reagimos, a forma como decidimos as coisas, a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente trata as situações. Tudo isso interfere diretamente no lar e na nossa relação familiar. Então, a nossa palavra, o nosso posicionamento, aquilo que a gente é dentro da nossa casa, pode gerar tensão ou paz. Pode promover crescimento ou estagnação. Pode construir ou desagregar, desgastar a relação. Então, por isso, quando a gente volta os olhos para esse tema para falar sobre maturidade, a gente precisa ter um olhar voltado para nós, para nossa responsabilidade enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Por quê? Porque nós temos o poder de trazer para o ambiente familiar a paz ou a tensão, a ordem ou a desordem, né? O construir ou o desgastar. Então, nós precisamos olhar com cuidado para a maturidade feminina, espiritual e emocional, para que a gente torne, então, o nosso lar um lugar de paz, de harmonia, um lugar onde os membros da família queiram estar. Então, o que é maturidade no contexto familiar? Maturidade não tem a ver com idade. Muitas pessoas entendem a palavra maturidade de forma errada. Quando a gente fala sobre maturidade, a gente não está falando única e exclusivamente de idade cronológica. A gente está falando daquilo que tem a ver com a nossa postura, tem a ver com as nossas ações, porque muitas vezes a gente consegue observar em pessoas maduras em idade cronológica, em tempo, e que não são maduras aqui. Não sabe se comportar, não sabe lidar com as situações, com os conflitos, né? Então, a gente precisa entender que maturidade não está relacionada apenas com idade cronológica, mas sim com o nosso comportamento, com as nossas ações, com a nossa postura. E quando a mulher, por exemplo, ela não está mais sendo governada por emoções instáveis. Se a gente quer falar sobre maturidade, a gente pode olhar dentro desse viés também, da postura e do comportamento. Então, como que uma mulher ela pode se mostrar madura dentro do ambiente familiar se ela tem emoções instáveis, por exemplo? Se é uma pessoa instável emocionalmente? Se ela é governada o tempo todo por suas emoções. É muito mais desafiador quando uma mulher não sabe governar as suas próprias emoções. Quando a mulher, por exemplo, ela é impulsiva, né? Quando ela, por exemplo, vive tentando controlar tudo, vive tentando o tempo todo fazer com que as coisas e as pessoas estejam debaixo do seu governo. Ou quando uma mulher, por exemplo, não tem discernimento, não tem equilíbrio e não tem submissão a Deus. Então, se nós queremos ser mulheres que contribuem para o crescimento e a maturidade do nosso lar, nós precisamos ter estabilidade emocional, precisamos deixar que o Espírito Santo guie, né? Guie o nosso ser por inteiro e deixemos de ser mulheres impulsivas.
Nós precisamos, então, abrir mão do governo e do controle de tudo, porque sabemos que nem sempre poderemos ter o governo e o controle de todas as coisas. E nós precisamos também passar a viver uma vida de total submissão e entrega a Deus. Porque muitas vezes a gente quer viver de forma como a gente entende que é boa. E quando, na verdade, o que a gente precisa é viver debaixo de um entendimento espiritual e de um discernimento de acordo com uma submissão, que é a submissão relacionada a Deus. Então, eu queria que vocês anotassem o primeiro texto, que é eu não vou ler os textos, mas vocês podem ler em casa, que é o texto de Hebreus 5,14, tá? Anota aí, Hebreus 5,14, que vai dizendo, que vai falando um pouco sobre maturidade, e falando que a maturidade, ela vem da prática, do exercício constante de algo, ou daquilo que a gente quer alcançar. A maturidade, ela não é verbal apenas, ela é principalmente uma conduta, ela é algo prático. Então, se você quer exercer e desenvolver a maturidade dentro do seu ambiente familiar, você tem que entender que a maturidade não é algo verbal, ela é algo que a gente precisa praticar. Ah, hoje eu fiz de forma que não foi legal. Eu preciso corrigir a rota, né? Corrigir e voltar e tentar novamente, praticar novamente, buscar novamente, acertar. Então, é uma prática, é uma busca constante. A maturidade, ela é um desenvolvimento que a gente precisa buscar dia após dia. É claro, buscando também com a ajuda do Espírito Santo, porque a gente entende que é de Deus que vem e que provém todas as coisas, né? Então, se você não se torna, nós não nos tornamos maduras apenas se a gente, por exemplo, ouvir a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus é o nosso maior fonte de ensino e de conhecimento. Mas esse conhecimento, ele só é visto e ele só traz pra gente a recompensa e ele só traz pra gente os frutos se a gente praticar a palavra de Deus. Não é possível a gente colher frutos, a gente ser bem-sucedida naquilo que a palavra de Deus nos ensina se a gente não praticar. A parábola do construtor prudente e insensato fala bem sobre isso, né? A parábola vai dizendo que haviam 2 construtores, um que construiu na rocha, outro que construiu na areia. Veio a tempestade, o vento forte e derrubou a casa que foi construída na areia. E a que foi construída na rocha ficou de pé. E aí Jesus, ele continua falando que a rocha, né, claro que é o conhecimento da palavra de Deus, é o próprio Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que traz força e base e estrutura para nossa casa. Mas aí ele continua dizendo, ele continua falando que a casa daquele que permaneceu em pé, o construtor que construiu sobre a rocha, a casa dele permaneceu de pé, e ele vai dizendo que não foi só porque ele ouvia e ele conhecia a palavra de Deus, mas principalmente porque ele praticava a palavra de Deus. Então, trazendo para o nosso contexto familiar, muitas vezes a gente conhece a palavra, mas a gente não aplica a palavra, a gente não pratica a palavra. Então, o que acontece? Esse conhecimento torna-se em vão. Essa sabedoria, ela se torna em vão. Por quê? Na verdade, o conhecimento gera a sabedoria. A sabedoria é quando a gente pratica. Então, a gente deixa de ter a sabedoria e a gente tem somente o conhecimento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa praticar. A gente precisa, dia após dia, praticar o conhecimento da palavra de Deus para que, então, a gente encontre aí o que a gente busca, né? Que é a maturidade e o crescimento espiritual. Então, quando, por exemplo, a gente pode encontrar, o pastor falou sobre isso, como a gente pode identificar a infantilidade dentro do ambiente familiar. A gente sabe que a infantilidade é diferente, né? O oposto da maturidade. Então, como que a gente identifica a infantilidade dentro do ambiente do lar? E como isso daí afeta diretamente? E o que a mulher tem a ver com essa infantilidade? Quando, né, a gente pode olhar pra gente e enxergar que houve infantilidade nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Eu vou dizer pra vocês. O primeiro, anota aí. Reações exageradas. Sabe aquelas pequenas situações que viram grandes conflitos? Quando a gente tá dentro de casa e aí o filho tirou algo
algo que a gente tinha acabado de arrumar do lugar, e aí você ficou muito nervosa por conta daquilo, porque você já havia arrumado a casa e a criança foi lá e desarrumou. Tô pegando uma ideia simples, pequena, mas que cabe dentro do nosso contexto, né, do dia a dia, e aí a gente começa a se estressar, a gente começa a se aborrecer, e a gente generaliza aquilo, e aí a gente faz de uma gota uma tempestade, né, de um copo d'água uma tempestade. Isso daí são reações exageradas. Quando o marido, por exemplo, deixa a toalha jogada em cima da cama, e aí isso daí gera em nós um sentimento de raiva, né, a gente é guiada por essa emoção, e a gente começa a falar, e isso daí gera uma discussão. Isso porque reações exageradas. A gente dá muita proporção a uma coisa que pode ser considerada. Então, a mulher madura, olha a diferença. A mulher madura, ela não tem reações exageradas. Por quê? Porque primeiro, ela pensa antes de reagir. Segundo, ela escolhe o momento certo para falar, para corrigir. E o melhor momento, irmãs, não é o momento que a gente está ali, ó, aflorada, com raiva, aborrecida. O melhor momento que a gente tem para falar é o momento em que a gente deixa a raiva secar, em que o nosso coração está tranquilo, está em paz, e a gente se enxerga em condições de corrigir, de exortar e de conversar, principalmente em amor. O pastor falou muito sobre isso. A gente precisa sim falar. A gente precisa corrigir, a gente precisa admoestar, a gente precisa exortar, mas a gente precisa fazer isso com amor e com graça. Porque se não houver amor e não houver graça, a gente não está agindo de forma madura dentro da nossa casa. Então, a mulher que ela é madura, ela não responde no calor das emoções. Ela fecha a boca e ela fala no momento em que ela deve falar. Tá? Nem sempre, às vezes a gente pensa, ó, essa mulher, olha só como que ela é madura, como que essa mulher, ela tem uma facilidade de falar e de se expressar dentro da casa dela, e a gente pensa que isso é maturidade, né? Ela é madura, ela é eloquente, ela consegue colocar bem as palavras, quando na verdade essa mulher está usando do seu conhecimento, mas ela está usando desse conhecimento para falar em um momento inoportuno. Um momento em que não deveria falar. Por quê? Porque ali está no calor das emoções. Ali, por mais que ela saiba o que falar, não é o momento certo para falar. Então a gente precisa reconhecer, porque a sabedoria e a maturidade não está em saber falar, mas também, principalmente, em saber se calar no momento que não devemos falar. Como que isso é difícil, né? Muitas vezes a gente quer falar porque a gente até tem a nossa razão para falar, mas nem sempre esse é o momento de falar. Talvez o momento que os dois estão ali, por exemplo, o cônjuge e a esposa, ou a mãe e o filho estão acalorados, esse não é o momento certo de falar. Vamos deixar os ânimos esfriarem, né? O ambiente melhorar, e aí a gente senta, a gente conversa e se escuta. Um escuta o ponto de vista do outro. Esse é o momento mais adequado para falar. E não quando está no calor das emoções, ok? O segundo ponto é uma necessidade que a gente tem muitas vezes de ter razão. A mulher tem essa necessidade, tem ou não tem? Será que sou só eu que tenho essa necessidade de ter razão? Não, né, gente? Eu acho que isso daí tá dentro do ser humano. E isso também tá muito dentro da mulher. A gente tem sempre essa necessidade de ter razão, principalmente quando se trata de marido e de filho. Às vezes a gente vai chamar a atenção do filho e aí o filho vem, questiona a gente, fala alguma coisa em relação também daquilo que nós fizemos e por isso causou neles uma reação. E aí a gente contra-argumenta e a gente não aceita. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de ter sempre razão. A última palavra tem que ser sempre a nossa. Eu não sei se aí na sua casa é assim. Mas se for, nós precisamos olhar para essa situação e entender que nós não devemos agir dessa forma. Porque a gente nem sempre vai estar certa. E reconhecer quando a gente não está certa é um sinal de maturidade. Então, anota um outro texto aí para você ler depois, que está em Provérbios 13, 10. Ok? Provérbios 13, 10. Vamos lá olhar para a mulher imatura dentro desse aspecto da necessidade de ter razão. A mulher que é imatura, olha só, ela discute até vencer a briga, a conversa. Ela insiste em provar que tá certa. Gente, aí fica aquela briga de tolo, né? Insistindo, batendo na mesma tecla, querendo
querendo contra-argumentar, querendo ser persuasiva, querendo manipular a conversa. Pra quê? Pra vencer, pra provar que tá certa. Qual é a necessidade da gente provar que tá certa? Mas a gente fica, uma briga de ego, né, dentro da gente, a gente fica com aquela necessidade de dizer e de mostrar a todo custo que a gente tem razão. Sabe que eu penso que muitas vezes o melhor que a gente tem a fazer é se calar e não querer se justificar e mostrar nada pra ninguém. Muitas vezes eu já fiz isso, sabe? Em vários tipos de relação, amizade, a relação familiar, conjugal. Eu me calei, entreguei pro Senhor, falei, Senhor, o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor viu, presenciou o que aconteceu. Eu não quero ficar desgastando a relação para provar que eu tenho razão, eu não preciso provar nada para ninguém. Me ajuda. Me ajuda para que essa pessoa enxergue que realmente ela não agiu de forma adequada. Gente, isso é fácil? Isso não é fácil, nem sempre eu consigo, tá? Nem sempre eu consigo fazer isso. Mas a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente consiga praticar isso, porque a gente ficar batendo na mesma tecla, querendo o tempo todo convencer o outro de que a gente tá certa, isso é uma tolice. Isso não é maturidade, né? Maturidade é quando você se cala e você permite que o outro reflita e chegue à conclusão de que realmente ele estava errado. Ou talvez a gente reflita e a gente chegue à conclusão de que a gente estava errada. Então, essa guerra de querer provar que estava certa a todo custo é inútil. Então que a gente possa ter esse cuidado também, esse olhar. Agora, a mulher madura, olha como que ela age. Ela prioriza a paz. Ela entende que a paz do seu ambiente familiar vale muito mais a pena do que no final das contas ela vencer uma briga e o outro dizer para ela que ela estava certa. Então, mais vale para uma mulher madura ter paz dentro do ambiente familiar do que ter razão. Outro ponto, ela entende que nem toda a verdade precisa ser dita naquele momento. Foi o que eu acabei de falar. A gente não precisa, naquele momento, dizer toda a verdade que a gente tem para dizer. Sabe porque o outro tá ali, ó, acalorado, nervoso. Ele vai te dar ouvido? Não vai te dar ouvido. Ele tá ali querendo também mostrar que ele tem razão. Ele tá ali também querendo vencer aquela guerra, querendo vencer aquela discussão. Porque, na verdade, é assim, né? Um age e o outro reage. Um age e o outro reage. O ser humano é assim. Então, diante de uma ação, sempre vem uma reação. E aí a briga fica inútil, a conversa fica acalorada. E aí a gente tem grandes conflitos. Por quê? Porque a gente não entende que a verdade ela pode ser dita em um outro momento. A gente quer dizer no momento que não está adequado. Então a mulher madura ela entende que o momento de dizer nem sempre é esse momento e ela espera um momento adequado para falar. O outro ponto que eu quero conversar com vocês é repetição de ciclos. O texto está em Filipenses 3, 13, 14, tá? Eu não vou ler, vocês leiam aí. Muitas casas não avançam, por quê? Porque alguém continua trazendo o lixo que já foi jogado na lixeira de volta para dentro de casa. Gente, repetição de ciclo. Que coisa chata. E eu já fiz muito isso. Reconheço. Talvez você também já tenha feito. De jogar na cara do outro aquilo que já aconteceu lá atrás. Por quê? Porque voltou a acontecer em algum outro momento algo semelhante. Ou algo muito parecido. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e joga na cara do outro. Ó, lembra que você fez a mesma coisa? Isso assim, 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 assim. Aí você começa a falar de um assunto que já terminou, que já passou, que já tá lá 3 meses atrás, que tá lá há 2 anos atrás. E aí a gente traz à tona e a gente repete um ciclo e a gente traz de volta o lixo que já foi jogado na lixeira para dentro de casa. E aí a gente até se perde daquilo que a gente estava ali falando. Por quê? Porque a gente voltou a brigar por uma coisa que já aconteceu e que já havia sido resolvido lá atrás. Que coisa terrível quando isso acontece. Então, muitas casas não avançam por conta disso. Porque continuam um ou outro trazendo lixo, retirando o lixo da lixeira e colocando de novo dentro de casa. E o lixo, ele fede. Quando ele vai para a lixeira, ele fede. E toda vez que a gente tira algo desse lugar e traz de novo para dentro de casa, você acha que vai ter algum ambiente prazeroso de se habitar? Claro que não. Então a gente precisa ter esse cuidado, parar de trazer o passado para o presente.
É a primeira coisa. Parar de alimentar as feridas. Ah, mas ele fez algo assim, assim, assim. O meu marido, ele fez isso comigo. Quando que ele fez? Ah, foi lá em 2025, no dia 17 de abril. Ele fez. Você guarda o dia, você guarda a data direitinha, o horário direitinho, o motivo direitinho. Mas por quê? Por que você lembra de tudo isso com riqueza de detalhe? Porque você continua alimentando a ferida. Gente, alimentar a ferida é a pior coisa que a gente pode fazer. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos fazer o quê? Perdoar e seguir em frente. Perdoar e seguir em frente. É isso mesmo, a palavra de Deus nos ensina. Quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deveria perdoar, ele deveria perdoar aos seus ofensores, né? Quantas vezes, Jesus, eu devo perdoar, ou a gente deveria perdoar? O que Jesus fala para ele? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é um número exato? Não, minhas irmãs. 70 vezes 7, que Jesus está querendo dizer ali, que Jesus gostava muito de falar dessa forma, 70 vezes 7 quer dizer o quê? Não tem quantidade, você vai perdoar toda vez que for necessário. E é isso que nós precisamos fazer no ambiente familiar. Hoje ele está te magoando, hoje ele te entristeceu, você perdoa. Gente, a coisa mais preciosa e um sinal de maturidade que a gente pode ter e a gente pode criar dentro do ambiente familiar, sabe o que é? Você liberar o perdão antes de você receber um pedido de perdão. Gente, isso é libertador. Dentro de casa, seu marido te pediu, te feriu, seus filhos te feriram, o que você pode fazer? Falar com o Senhor, liberar o perdão ali. Senhor, eu libero o perdão na vida do meu marido. Libero o perdão na vida dos meus filhos. Eles fizeram algo que me desapontaram, que me feriram, que me magoaram, mas eu não quero ficar presa a essa ferida. Eu não quero ficar presa a essa situação. Então, por favor, cura o meu coração. Me tira dessa prisão. Eu quero, nesse momento, liberar o perdão. E segue tua vida. Quando vierem fazer reparações, manifeste ali para o marido ou para o filho que o perdão já foi liberado. E quando isso acontecer, você já vai estar com seu coração curado e apta para conversar. Por quê? Porque você já fez isso antes da conversa. Gente, isso é um sinal e é uma conduta de maturidade e que traz tantas coisas boas para o ambiente familiar. Sabe por quê? Porque a pior coisa que tem é quando alguém te fere, você ficar remoendo aquilo, achando que você só vai perdoar se a pessoa vier te pedir perdão. Não, eu vou perdoar por quê? Porque ele me feriu, porque ele fez isso, então eu só vou perdoar à medida que ele vier me pedir perdão. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A melhor coisa que a gente tem a fazer é perdoar mesmo sem pedido de perdão. O perdão, primeiramente, é algo que o Senhor espera de nós. Então, a gente faz por obediência. Em segundo, o perdão é pra gente. E em terceiro, o perdão é pro outro. Porque quando você perdoa o outro, você libera o outro daquela dívida. É um perdão de dívida. Então você libera o outro daquela dívida que tem com você. Só que quando você faz isso, em segundo lugar, você está fazendo por você. Antes de você liberar o outro, você se libera daquele cativeiro, daquela prisão que é a falta de perdão. Então, quando o outro vier te pedir perdão, você já perdoou, você já liberou. E se não vier, vida que segue. Ah, mas aí não vai vir falar comigo, não vai me pedir perdão. Como assim? Não tem como a gente continuar sem o pedido de perdão. O pedido de perdão realmente é algo necessário dentro do ambiente familiar. Tanto os filhos, quanto o marido, quanto a esposa precisam praticar o pedido de perdão. Sim, mas isso vai acontecer sempre? Não. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar remoendo isso a vida toda? A sua relação ela vai ficar doente por conta disso? Não. Você perdoa e vida que segue. Aí o que a gente tem que fazer nesse momento? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Ele não merece, mas eu ofereço. Ele não merece a graça, né? Ele não merece, mas eu ofereço. A misericórdia, ele merecia me ver de cara fechada, empurrada, sem sexo, sem servir dentro de casa, porque muitas vezes é a punição que a mulher dá pro marido, não é isso? Ou pros filhos, sem conversa, sem televisão, sem isso, sem aquilo, são as punições. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer? Agir por
misericórdia. E o que é misericórdia? É você não dar aquilo que o outro merece. É não dar aquilo que o outro merece. Misericórdia. E o que Deus faz conosco todos os dias? Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Todos os dias, o tempo todo. As misericórdias são renovadas dia após dia sobre a nossa vida. O que é isso então? Eu merecia ser consumida pelos meus pecados, pelos meus erros. Eu não era para estar mais aqui. Mas o que Deus faz? Misericórdia. Ela merecia a morte, mas eu dou a vida. Entende? Graça. O que seria no nosso contexto? Ela não merece, mas eu dou. Então, minhas irmãs, é isso que a gente precisa entender. A maturidade vem daí quando a gente entende essa necessidade que a gente tem de ser semelhante a Jesus e de agir como ele agiria. Então, quando a gente traz Jesus para nossa vida, na prática, olha para ele e diz: olha como Jesus agiria. Jesus faria desse jeito, é assim que eu vou fazer. Quando a gente começa a praticar assim como Jesus faria, a gente começa a entender como deveriam ser as coisas. E no ambiente familiar isso traz muito sucesso. Outro ponto importantíssimo e que isso tem muito a ver comigo e com vocês. A nossa forma de falar. Gente, a forma de falar. Como é difícil, né? A gente, ser uma mulher o quê? Gentil na fala, educada, carinhosa, né? Meiga. Gente, que coisa linda. Eu acho isso lindo. Eu vou te dizer, eu sou sanguínea, então eu sou muito impulsiva e acabo às vezes falando, não por mal, mas de uma forma ruim, que pode até ser mal interpretada pelas pessoas, mas por conta do meu temperamento. Aí o que eu vou fazer? O meu temperamento! Tá, mas você tá magoando as pessoas. Mas é meu jeito, eu não tô fazendo por mal. Tá, mas o seu cônjuge tá chateado com você porque você não tá sabendo se expressar da melhor forma. O que a gente pode fazer, gente? Se policiar, se disciplinar. Poxa, não é legal, eu sou impulsiva, eu sou sanguínea, eu sou assim. Ok, isso faz parte de você, ok. Mas isso daí tá trazendo malefício para dentro do seu ambiente familiar, isso daí tá trazendo mágoa, chateação. Então vamos mudar? Vamos melhorar? Vamos botar esse temperamento condicionado ao Espírito Santo? Senhor, me ajuda a lidar melhor com o meu temperamento? Vamos fazer isso? É uma estratégia, é uma saída, é o que a gente precisa. Então, a forma de falar. Anota o texto aí. Efésios 4, 29. Depois você lê. Então, eu sempre falo uma coisa aqui em casa com o Ismael e ele... Hoje em dia, a gente já se entende nisso, né? Não é deixar de falar, porque deixar de falar dentro da relação é anulação, tá? Muitas mulheres deixam de falar e se anulam. Não é isso que Deus quer, não é anulação. É o tempo certo de falar, a hora certa para falar e a forma certa de falar. A gente pode falar de tudo, a gente pode e a gente deve falar tanto com os nossos filhos quanto com o nosso cônjuge. O problema é que a gente não sabe a hora certa de falar e a gente não sabe a forma certa de falar. E aí a gente estraga tudo. Então, o que a gente precisa? Aprender a hora certa de falar e a forma certa de falar. Tá? Não é o que se fala, é como se fala. Cuidado com a forma como se fala, porque às vezes você pode repreender o outro. Às vezes você pode até exortar o outro, mas você está falando com amor, de uma forma gentil, educada, cuidadosa. E aí o que acontece? O outro te ouve, reflete e te agradece. Né? Às vezes não verbalmente, mas você percebe que ele tá ali feliz, porque houve essa compreensão e essa empatia na sua forma de falar. Então a mulher madura, ela edifica a sua casa com as palavras. Ela não usa a verdade como arma. Muitas vezes a gente faz isso, a gente tem razão, a gente tem a verdade ao nosso favor e a gente quer usar aquilo como arma. Então a mulher madura, ela não usa a verdade como arma. E ela sabe que as palavras podem curar, mas também podem ferir, podem matar. Gente, existem palavras que machucam muito mais do que um tapa na nossa cara. É ou não é? É verdade. Às vezes aquilo que a gente ouve, a forma como o outro fala conosco, nos causa tanto mal, muito mais mal, do que se a gente levasse um tapa na cara. A verdade é essa, então a gente precisa ter cuidado. Cuidado com a nossa forma de falar. Então o papel da mulher, esse já é o terceiro ponto, tá? O papel da mulher no crescimento da família, a Bíblia nos mostra isso, que
quando ela se torna cooperadora. Cooperadora, tá? Anota aí. Quando a mulher ela se torna cooperadora. E a mulher ela pode ser uma peça-chave nesse processo de crescimento, de maturidade espiritual dentro do ambiente familiar. Então, a mulher, como que ela pode ser, né, essa peça-chave dentro desse ambiente? Vamos lá, continuando. Promovendo verdade em amor. Foi o que a gente acabou de falar. Não é se calar por medo. Não é se calar porque não vale a pena mais falar, ele não me ouve. Não é. Nem se explodir com impulsividade. É você falar com o Senhor primeiramente, pensar naquilo que você vai falar, refletir, orar e pedir ao Senhor, me conduz, ir lá e falar em amor. Agora, se ainda assim o outro não quiser te ouvir, porque tem muito isso, né? A gente se prepara, a gente faz tudo bonitinho, tudo que tem que fazer. Chega lá, mas o outro, ele não está na mesma vibe que a gente. E aí, a gente quer lá, a gente quer falar e tudo bem, fizemos tudo certinho, não deu certo, ó. Deixa Deus agir. Ele é nosso advogado, ele é nosso juiz. Deixa ele agir em nosso favor. Às vezes, diante de alguma coisa que eu falo e que eu não sou bem interpretada, tem coisas que eu nem volto pra conversar, gente, porque não vale a pena. Sabe por quê? Porque aquilo vai trazer desgaste. Desgaste na relação. Quando, na verdade, a oração resolve. Tem coisa que a oração resolve. Não precisa a gente ficar ali, ó, se desgastando. Tá bom? Então, se não houver uma condição de entendimento, de diálogo, mesmo depois de você ter refrescado a cabeça e ido falar com teu marido, oração. Oração, deixa o Senhor agir. Deixa Deus agir. Ele saberá exatamente o que fazer. Por quê? Porque a gente tem um limite de acesso. A gente não pode acessar o coração do outro, mas Deus pode. Então, você acessa aquele que pode acessar todos os lugares. Você acessa aquele que pode acessar todos os lugares. Ok? A mulher, ela aprende a ter equilíbrio. É isso que nós precisamos. Equilibrar. Tem hora de falar, tem hora que não é pra falar. Tá tudo certo. Equilíbrio. Ok? Vai lá, anota o próximo ponto aí, ó. Precisamos viver sob o governo de Cristo. O texto, Colossenses 3:17. Uma casa que cresce quando alguém decide que Cristo governa. Uma casa, ela só cresce quando as pessoas inseridas nessa casa entendem que Cristo é quem governa. Gente, existem muitas casas que estão sendo desfeitas, famílias desfeitas, por quê? Porque tem um monte de gente querendo governar dentro da casa. Ah, Lívia, mas não é o marido cabeça assim? E essa é uma missão delegada da parte de Deus ao homem. Ele é o cabeça, tá? Mas acima do homem vem Cristo. Dentro do nosso ambiente familiar, o homem, ele é o cabeça, ele é quem orienta, é ele que mostra o caminho. Por quê? Porque ele, com Deus, ele busca sabedoria e discernimento para isso. E Deus delegou a ele essa competência de ser o líder, a cabeça da sua casa, mulher. Não é para você. Se você estiver querendo governar sua casa, querendo liderar a sua casa, quem governa é Cristo. Liderar. O líder é o homem. Se você quiser liderar dentro da sua casa, se você estiver agindo dessa forma, você está errada. Mulher não lidera dentro do ambiente familiar, a não ser que esteja dentro da sua competência. Lívia, mas aí, como assim? Como que a mulher não governa? Como que a mulher não lidera? Desculpa. Como que a mulher não lidera? A mulher lidera sim. Sim, lidera quando estiver dentro da sua competência, tá? Existem situações dentro do ambiente familiar que só compete ao homem decidir, não a mulher. E a gente, como esposa, a gente precisa entender essa hierarquia, essa submissão. Se você não entende que existe submissão dentro da sua casa, que seu marido é o líder, você nunca vai se sujeitar e se submeter a Deus. Não vai. Se você quer sempre liderar dentro da sua casa, você não vai se sujeitar a ser liderada e governada por Deus. Então, é entender que existe uma submissão, uma liderança espiritual estabelecida por Deus ao seu marido e o governo do seu lar, aquele que está acima de tudo e de todos, é o próprio Cristo. Tem até um guarda-chuvinha, eu já postei algumas vezes até nos meus stories, que mostra essa hierarquia. Deus lá em cima, o marido logo abaixo, a mulher abaixo do marido e os filhos. Essa é a hierarquia. Cristo
né? Deus está lá no governo de todas as coisas, sobre todas as coisas. Vem o homem, a liderança, o cabeça, acima da família. Vem a mulher, que é aquela que nutre, aquela que alimenta, aquela que educa, aquela que corrige, aquela que ensina. E aí vem os filhos. Gente, essa hierarquia é perfeita. Se a gente souber lidar com ela, porque essa é um princípio, é um fundamento, é um ensinamento da palavra de Deus. Se a gente souber lidar com ela, nossa família vai, dar muito certo. Então, nós precisamos entender que a mulher madura dentro desse governo que é de Cristo, ela não age apenas pelo que ela sente, mas por aquilo que Deus orienta. É muito complicado a mulher, principalmente quando ela é impulsiva ou quando ela acha que ela tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque ela quer agir sempre por aquilo que ela sente. Não, mas eu tenho certeza, isso é o melhor. Não, vai ser assim. Não, vai ser assim, porque eu sei que assim é o melhor jeito. Não, tem que ser desse jeito. E aí a mulher começa a manipular até, né, a família. Por quê? Porque ela entende que o jeito dela é o melhor. Mas você já consultou o Senhor se esse é o jeito dele? Se é assim que ele quer? Ou você faz só porque você acha que é bom, porque é conveniente pra você? A gente tem que ter esse cuidado. Porque a gente faz muito isso. Às vezes é conveniente pra gente. Então a gente quer decidir tudo, que a gente quer governar tudo. Tira Deus de jogada, tira o marido de jogada e pronto. Quem governa sou eu. Quem decide sou eu. Porque eu sinto assim. Sabe o que é isso? Conveniência. Muitas vezes a gente usa a nosso favor a conveniência. E aí a gente quer governar tudo. Cuidado. Se você age dessa forma, cuidado. Corrija a sua rota. O outro ponto, ser um agente de paz. Gente, nós precisamos ser agente de paz dentro do nosso lar. Quando eu estava aplicando a mentoria, né, a experiência do lar, transformadas, eu sempre falava isso. Nós somos agente de paz dentro do nosso lar. Guardiã do lar. Nós somos guardiã do nosso lar. A mulher, ela tem a função, ela tem a atribuição, ela tem essa competência de guardar o lar. O lar, ele precisa ser um lugar onde as pessoas queiram habitar. Seus filhos precisam querer estar em casa. Seu marido precisa querer voltar para casa. Mulher, cuidado. A mulher que é rixosa, a mulher que é goteira. A palavra de Deus diz que a mulher goteira é terrível. Cuidado se você é uma mulher goteira. Sabe o que é mulher goteira? Gente, eu tô com uma bica emperrada aqui em casa. Uma torneira emperrada que eu tenho que arrumar. Ela já tá, um tempão emperrada aqui em casa. Gente, aquilo me incomoda toda vez que eu passo perto daquela bica. Ela tá lá, tchuc, tchuc, tchuc. Eu tenho que fechar o registro, porque eu não suporto aquilo. Aquilo é chato demais. E existe mulher que é assim. Oh, meu Deus, que luta. Imagina uma mulher goteira. É chato demais. O marido não quer voltar pra casa e fala, poxa vida, meu marido faz hora extra todo dia. Meu marido não tá em casa, meu marido quase não fica com a gente. Meu marido quando tá em casa quer ficar trabalhando o tempo todo. Por quê? Porque você é uma mulher goteira. Porque o marido não tem prazer de ficar contigo, porque os filhos não te aguentam. Mulher, pelo amor de Deus. Se Deus quiser, não tem nenhuma mulher goteira por aqui, né? Mas se tiver, é um tempo de despertar. É um tempo de entender que você não pode ser mais essa mulher rixosa, essa mulher chata, essa mulher goteira. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Você é uma agente de paz. Você é uma guardiã do seu lar. Tá? É você que promove um ambiente prazeroso onde a sua família vai querer estar e habitar. Colossenses 3,15. Anota aí para você ler depois. Tá? A paz, ela precisa governar o nosso coração. Isso daí impacta a família inteira. Ah, mas eu sou agitada. Nossa, mas eu tenho estado muito nervosa ultimamente. Vai orar. Gente, eu percebo nitidamente quando eu estou agitada. Sabe quando? Quando eu deixei de orar. Quando eu não fui ter o meu tempo devocional. Porque se você dedica um tempo com Deus todos os dias, você não fica sem paz no seu interior. Porque a paz dele inunda o nosso coração. E isso reflete em todo o ambiente familiar. Então, se você não está tendo paz e não está conseguindo dar paz à sua família, vai orar. Vai falar com o Senhor, vai buscar na palavra de Deus, vai se alimentar. Vai ter um tempo de mesa com o Senhor. Vai ter um tempo com Ele. Por quê? Porque é nesse lugar de relacionamento com Deus que a gente enche o nosso coração de paz. O nosso coração de quê? De bondade, de mansidão. Então, se você não está tendo paz e não está transmitindo paz à sua família, é tempo de rever a sua vida.
espiritual. É tempo de você olhar para o seu emocional. Tá precisando de ajuda? Busca um médico, busca um terapeuta. Você precisa de ajuda, você tem que buscar ajuda. Ok, mulher? Você só não pode ser um agente de falta de paz na sua casa, tá? Você tem que ser um agente de paz na sua casa. É isso que você precisa. Gente, eu lembro de Abigail. Abigail é uma mulher que me ensina sobre paz, assim, de uma forma gigantesca. Nosso tempo tá acabando, vou falar rapidinho. A Abigail, ela ensina paz pra gente de uma forma que eu fico, assim, boba. Ela não me ensina só sobre paz, não. Ela me ensina sobre muita coisa. Mas se tem uma coisa que... se alguém falasse assim... me diz uma palavra que você acha que represente muito bem a Abigail. Eu diria pacificadora. Porque que mulher de sabedoria, de maturidade na família dela. Entendam bem, tá, mulheres? Como a gente tá falando pra mulheres, na família dela não havia maturidade da parte do marido. A gente sabe muito bem que o marido dela era um tolo. A palavra diz isso, ele era um tolo, um homem inconsequente. Mas Abigail era uma pacificadora, era uma mulher sábia e ela era uma mulher madura. Gente, que coisa linda, que coisa surpreendente que a Abigail fez na casa dela. O que a Abigail fez? Diante daquela destruição que estava se aproximando da sua casa, porque o seu marido tolo negou a Davi aquilo que Davi havia pedido. O que ela fez? Ela se antecipou ao problema. Diante de um marido inconsequente, diante de um marido tolo, porque muitas vezes falam, mas o meu marido não é maduro, o meu marido não contribui, aí fica difícil, sabe por quê? Porque o meu marido também não faz a parte dele, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo. Espera aí, eu sei que existe marido assim, tá? E aí, o desafio é muito maior, mas vamos olhar pra Abigail. Abigail tinha um marido tolo, um marido inconsequente, um marido cabeça dura. O que ela fez? Ela não perdeu a sua essência, ela não se comprometeu, ela não se corrompeu diante daquilo que ela era. Ela não negociou a sua fidelidade, a sua maturidade, ela não negociava aquilo que ela era por conta daquilo que o marido era. Então, se preocupe com você, faça aquilo que compete a você e ore pelo seu marido, para que Deus transforme. Você não é Espírito Santo, né? Nós não somos. Então, a mudança do outro pertence a Deus, compete a Ele. Então, ore e peça ao Espírito Santo, Senhor, trabalha na vida do meu marido para poder ficar mais fácil para mim, né? Porque tá difícil. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Mas enquanto isso, o que a gente faz? A gente ora, a gente se fortalece, a gente fortalece a nossa fé e a gente segue. A Abigail fez isso. Ela se antecipou a Davi, gente. Ela evitou que uma tempestade, ela evitou que uma destruição chegasse em sua casa, porque Davi já estava indo a caminho deles para acabar com tudo. Acabar com tudo. E aí o que Abigail fez? Foi até Davi, se antecipou, levou tudo e mais um pouco daquilo que Davi queria. Intercedeu pelo marido, pediu perdão em nome do marido e ela restaurou a paz na sua casa. A destruição estava à porta. O que ela fez? Ela fechou a porta da sua casa, ela guardou o seu lar e ela disse, a destruição não vai entrar aqui. Por quê? Porque eu tenho maturidade espiritual para entender que se o meu marido não é sábio, se o meu marido não tem discernimento, se o meu marido é tolo, se o meu marido não é maduro, eu sou. E eu vou guardar a minha casa. Gente, que coisa mais linda. Que lição. Vamos olhar para ela? Vamos copiar a Abigail? É o que a gente precisa, né? Então, é o quê? A mulher madura, ela não alimenta conflito. Ela podia fazer o quê? Seu tolo, seu cabeça dura. Davi tá vindo, vai acabar com tudo, vai destruir o que a gente tem, vai acabar com a nossa vida. Ela não podia fazer isso? Mas não, Abigail nem foi falar com o marido. Sabe por quê? Porque ela entendia o marido que ela tinha, ela conhecia. Ela fez aquilo que ela devia fazer, a parte dela. Ela não alimentou conflito. Ela não criou divisões. Ela não incentivou a briga. Porque ela poderia ter feito, agora você vai fazer o quê? Agora você junta os nossos homens e vai lá, enfrenta Davi. Vai lá resolver o seu problema. Não é verdade? Não foi isso que ela fez. Gente, que coisa linda. Ela construiu pontes. Ela, trouxe a paz de novo para a relação
Misericórdia, Deus é bom demais. Mas a gente consegue, se Abigail conseguiu, a gente consegue, né? Então vamos lá. Precisamos cooperar e ajustar. Efésios 4,16. Família não cresce com independência, cresce com cooperação. Não somos independentes, somos uma coisa só. Marido, mulher e filhos, ó, unidos. Cada um fazendo a sua parte e suas competências, ok? A mulher madura entende seu papel. Não pega papel de ninguém. Não tenta controlar tudo, não sobrecarrega o ambiente, aprende a ajustar, ceder e colaborar. Diga comigo, eu aprendo a ajustar, a ceder e a colaborar. É isso aí, tá? Então, a mulher ela precisa praticar a maturidade no dia a dia. Todas nós precisamos praticar a maturidade no dia a dia. Como posso fazer isso de forma prática, Lívia? Vamos lá. Antes de reagir, pare e ore, fala com o Senhor. Meu Deus, me ajuda, tira de dentro de mim essa raiva, esse nervoso que eu tô com vontade de apertar o pescoço. Peça ao Senhor ajuda e Ele vai te ajudar. Pare, respire, deixa a raiva secar, ore, pede ao Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda nesse momento atribulado. Vamos lá. Antes de falar, filtra o que você vai dizer. Olha a forma de falar, olha as palavras, cuidado. Filtra. Você precisa filtrar isso daí. Vai edificar ou vai ferir? Não vai edificar. Então não fala. Se não edifica, não fala. Conflito, né? Nos conflitos, como que você vai fazer? Você vai buscar a solução, não a vitória. Olha a parceria aí. Você não vai querer ganhar do teu marido dizendo pra ele, ó, tive razão, tá vendo? A forma como eu falei que tinha que ser. Tá vendo? A forma como você fez foi errada. Eu disse pra você que não era desse jeito. Não. Você acha a solução e ó, glória a Deus, ganhamos. Nós ganhamos, não é você que ganhou, porque a sua opinião foi a melhor, ok? Então vamos lá. Com os erros do passado, a gente aprende com os erros do passado e a gente não quer mais viver, então a gente não comete mais os mesmos erros. Burrice, distante de maturidade. Burrice é quando a gente comete os mesmos erros sempre, gente. Tem coisa que a gente carrega como um animal de estimação, vamos lá. Vamos avaliar o que não tá legal, o que eu faço sempre, o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar. É isso. Então vamos lá, anota no caderninho tudo que você precisa mudar, que precisa ser diferente para não cometer os mesmos erros, tá legal? Decisões, nas suas decisões, olha bem. Você vai perguntar, isso honra a Deus? Isso glorifica a Deus? Não, então eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque nós fomos criadas para honrar e glorificar a Deus. Tudo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente veste, aonde a gente vai, o que a gente posta, tudo precisa glorificar o nome do Senhor e honrar Ele. Se você não está honrando ao Senhor dentro da sua casa com aquilo que você tem feito, ore, pede encarecidamente ao Espírito Santo que corrija os teus passos. Corrija a tua rota. Porque nós precisamos honrar a Deus dentro do nosso contexto familiar. Se você está desonrando a Deus porque não está sabendo cuidar da sua casa, não está sabendo cuidar do seu marido, você está sendo uma mulher rixosa, uma mulher inconsequente, uma mulher que não está promovendo a paz, ao contrário disso. Ore, peça ao Senhor ajuda. Você precisa recorrer àquele que pode todas as coisas, tá bom? Porque nós precisamos honrar, nós temos esse compromisso com o Senhor, não é com o outro. Nós temos o compromisso com o Senhor de honrar a Ele com tudo aquilo que nós fazemos. Principalmente dentro do nosso lar, que é uma instituição criada por Ele. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, muito sério. Nós precisamos amar e cuidar da nossa família com toda a nossa força. E não desistir dela. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, gente. Uma coisa muito séria. A família é uma instituição criada por Deus. No mundo que a gente vive, a gente vê que isso tá tão banalizado que às vezes a gente olha pro marido e a gente acha que ele é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele é o homem que Deus colocou do seu lado. Ou pelo menos o homem que Deus permitiu e que você escolheu estar ao seu lado. E agora você precisa suportá-lo, né? Não só suportá-lo naquilo que ele é, mas é suportá-lo dando suporte. Suporte ali, ó, ajudando a caminhada dele. O homem, ele pode ser desenvolvido. Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Para de reclamar dele, vai orar por ele. O que você pode trazer como solução para ajudá-lo? Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá maturidade. Como que eu posso ajudar meu marido? Não reclama dele, não. Ora por ele, ajuda ele na caminhada. Se você encontrou, se você já está num nível maior de intimidade, de relacionamento, de maturidade do que ele, porque a gente consegue observar. Às vezes está num nível de maturidade maior do que o outro. E tá tudo bem.
eu estou num nível maior de maturidade do que meu marido. Como que eu posso contribuir com ele, Senhor? Me ajuda. Porque eu também quero que ele cresça. Eu quero que meus filhos cresçam. Me ajuda, me dê sabedoria. Peça ao Senhor. Ele tá aí para isso. O Espírito Santo tá aqui para nos ajudar. É ele que promove essas coisas dentro de nós, tá? Então, os filhos, a mesma coisa. Nós precisamos amar, cuidar, entender que os filhos são dele. Os filhos não são nossos. Não são. Os filhos são do Senhor. Como que eu tô cuidando dos meus filhos? Será que eu tô dando o melhor de mim? Será que eu tô fazendo tudo que eu posso, que eu tenho condições de fazer? Será que eu tô sendo uma mulher excelente dentro da minha casa? E cuidando muito bem dos meus filhos e do meu marido? Será? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque a nossa família é do Senhor. Olha a responsabilidade disso. A gente precisa cuidar dela porque ela é do Senhor. Então a gente não está cuidando de qualquer coisa. A gente está cuidando da coisa mais preciosa que nós temos. E a conclusão, minhas irmãs, terminamos aqui, tá? Espero que vocês tenham sido abençoadas com essa palavra, reflitam bastante sobre isso, orem, leem as passagens bíblicas. Mas para concluir, eu quero dizer para vocês que maturidade não é perfeição. Deus não espera a perfeição de nenhuma de nós. É uma decisão diária que nós precisamos assumir diante de Deus, de crescer. Maturidade é uma decisão diária que nós assumimos diante de Deus todos os dias, de crescer. Isso é maturidade. Isso é o que nós desejamos. Eu desejo muito para minha vida. E você? Quando eu olho para mim, eu vejo que eu já estou longe de onde já estive. E aí, quando eu olho para mim hoje, eu vejo que ainda estou longe de onde eu quero chegar. E tá tudo certo. É um processo. Não é perfeição. A gente só não pode viver uma vida de estagnação. Estou no mesmo lugar que eu estive lá há 20 anos atrás. Não! Pelo amor de Deus, não. A gente precisa, olhar pra gente todos os dias e falar, nossa, graças a Deus. Nossa, como que eu tô melhor? Tô evoluindo. Ô, Senhor, seja louvado. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por sua ação, por sua misericórdia na minha vida. É isso que nós precisamos fazer. Ok, gente? Então, uma mulher madura, ela não busca perfeição. Ela busca crescimento. E uma mulher madura, ela muda seu ambiente. Ah, mas ninguém mudou. Só eu, só você. Você é capaz de mudar e por conta da sua mudança, você mudar seu ambiente. Coisa linda é quando a gente entende isso. Falo isso na mentoria também. Influencia, quando uma mulher madura, ela influencia o coração da família. Olha aí que eu falei. A mulher madura, ela influencia o coração da família. Gente, a gente tem esse poder de influência. Eu falei isso pra vocês lá no início. Poder de influência. Podemos sim influenciar o coração da nossa família, trazer mais para perto de Deus, ajudar o nosso marido a ser melhor, educar os nossos filhos de forma que eles aprendam a honrar o Deus, glorificar a Deus. Com isso, aprendendo a honrar, amar e glorificar a Deus, pronto. Não tem erro. Sucesso na família. Constrói um lar mais saudável. A mulher madura constrói um lar mais saudável. É o que nós queremos, não é isso? É o que todas nós queremos. Talvez você hoje esteja na posição daquela que quer controlar tudo. Daquela que não tem paciência pra nada, daquela que tá cansada. Mas eu quero dizer pra você que o Senhor tem o poder de renovar suas forças e de dar a você estratégia e sabedoria para lidar com a sua família. O que você não pode é desistir dela. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Ele, com todas as nossas dificuldades e limitações, com as nossas falhas, nossos erros, o Senhor não desiste de nós. E por isso, sabendo que a nossa família também é falha, é imperfeita, a gente não desiste dela, a gente luta por ela, porque a gente ama. Deus, Ele luta por nós porque Ele nos ama, e a gente luta pela nossa família porque nós amamos a nossa casa. Então, mulher, que Deus te abençoe, que Deus possa cuidar da tua família, mas que você possa ser o agente de Deus nesse lugar, guardiando o seu lar, para promover a maturidade e o crescimento espiritual e também emocional dentro da sua casa. Espero que essa palavra, que esse estudo, que esse bate-papo tenha acrescentado na tua vida, tenha falado com você assim como falou comigo, e encaminhe esse vídeo para outras mulheres. Na próxima semana a gente vai falar sobre um outro tema que vai ser pregado domingo. Estejam na igreja domingo, mulheres, porque lá a gente vai ouvir a mensagem e aqui a gente vai conversar sobre a mensagem. E aí, vai ficar muito legal, porque aí a gente vai entender perfeitamente aquilo que o Espírito Santo quer comunicar aos nossos corações de forma única. Para mim ele fala de um jeito, para você ele fala de outro. Mas o importante é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo para saber exatamente aquilo que ele quer comunicar aos nossos corações e para as nossas famílias, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa jornada de ser mulher. É um desafio, mas é possível. É possível ter e alcançar maturidade espiritual dentro do nosso lar. Um beijo, que Deus te abençoe.
E até o próximo vídeo.